tudo bem com você? Bem-vindos ao Tea Time! Então vamos lá. Bom, o Tea Time de hoje é sobre como você pode estudar inglês em diferentes períodos do dia. Sim, diferentes períodos. Porque às vezes a gente acaba estudando num período só porque não sabe como é estudar no outro período. Mais ou menos isso. Ou você não sabe a vantagem e a desvantagem de estudar nesse período. Bom, estou aqui para te ajudar, né? Falar um pouco sobre a vantagem, a desvantagem, a minha experiência como professora, também a minha experiência que eu tive como aluna também, quando eu estudei inglês, certo? Então vamos lá. Bom, vou falar sobre manhã, né? Como é estudar de manhã. Muitas pessoas optam por estudar na hora que acordam, né? Muitas pessoas acham que isso desperta. Antes de eu continuar falando, assim, como é estudar de manhã, eu gosto de pensar um pouco, eu gosto de pensar sobre como essa coisa de rotina, eu gosto muito de relacionar a atividade física, né? Não sou uma pessoa, assim, muito atlética, né? Na verdade, longe de ser, mas, por exemplo, eu já fiz academia em vários períodos do dia, né? Posso estar falando alguma coisa errada, né? Mas eu estou dizendo apenas a minha experiência que eu tive em fazer exercícios de manhã, de tarde e à noite. As vantagens e as desvantagens. E se você for ver, será que realmente isso também existe também no inglês? Será que há uma desvantagem, uma vantagem de estudar um período ou estudar outro, né? Por exemplo, vamos voltar para academia, né, para atividade física. Eu vejo assim como uma vantagem de fazer atividade física de manhã, porque eu sinto que o meu corpo desperta, né? Tipo, tira um pouco do meu sono. Eu sentia isso quando eu fazia academia de manhã ou qualquer outra atividade física. E de tarde, geralmente eu fazia um pouco depois do almoço, né? Eu almoçava, esperava um pouco e depois fazia. Eu sentia que eu tava com um pouco menos preguiça, porque eu tenho um pouco de preguiça de manhã. Mas de tarde eu tava um pouco assim, um pouco mais desperta, eu já tinha despertado, e eu conseguia queimar o que eu tinha comido no almoço, né? E geralmente meu almoço era um pouco mais pesado, né? Do que as outras refeições que eu tinha no dia. Na verdade, eu consegui ter um resultado muito bom fazendo exercício depois do almoço. E eu já cheguei a fazer à noite também. Eu fazia também algumas vezes depois do meu trabalho. Eu tava um pouco mais cansada, mas ele ajudava o meu corpo a relaxar, sabe? Pra dormir eu achava muito bom fazer exercício à noite. Então eu vi assim que cada período do dia, pro meu corpo, eu sentia uma reação boa, uma reação positiva, né? De manhã me despertava. Na hora um pouco depois do almoço, eu sentia que estava queimando aquilo que eu comi no almoço. Eu tinha um resultado melhor. Eu conseguia também pegar mais peso à tarde, porque parece que eu estava um pouco mais acordada. E à noite me relaxava, né? Pode ser, né, gente? Isso daqui não é um vídeo, né, de academia, né, de dieta ou de qualquer coisa assim sobre exercícios físicos, né? Mas eu tô falando assim mais ou menos a experiência que eu tive. E por que eu falei isso, né, gente? Porque agora eu vou entrar no inglês, porque no inglês eu sou especialista. Então no inglês eu posso falar com muita clareza, né? Porque eu dou aula e tal, sou professora, também já fui aluna. Mas a comparação que eu queria ter, né, que se em academia eu via que tinha suas vantagens e desvantagens em praticar atividade física em diferentes períodos do dia, então logicamente também que no inglês, né, ou em qualquer outra área da vida também eu teria diferentes resultados ou algumas vantagens, algumas desvantagens em estudar inglês em diferentes períodos do dia também. Bom, vamos começar então falando pela manhã. O que eu sinto? Assim como a atividade física, eu acho que estudar de manhã, eu acordo e eu acho que eu tô com a cabeça mais limpa, como se diz, né? Eu acabei de acordar, eu não tive ainda nenhum pensamento, assim, eu ainda, tipo, ainda estou acordando e tal. Isso também pode ser um pouco desvantagem, depende de você. Algumas pessoas acham que de manhã dá muito sono, né? Mas de manhã eu sinto que me acorda um pouco. Mas também eu tenho que lutar um pouco contra o sono, né? Pra não ficar com preguiça. Outra coisa também sobre questão de horário, né? Se você quer estudar antes de trabalhar ou praticar
alguma outra atividade, eu tenho que acordar mais cedo também. Então tem isso, né? Tem que ver o horário. Então a desvantagem talvez seria na questão do horário, acordar mais cedo, né, e tal. Mas eu acho que ele desperta sim em você. Bom, estudar de tarde, na hora, no vespertino, né? Eu não sou uma pessoa muito vespertina. Eu consigo render muito pela manhã e muito à noite. Talvez agora, nesse período, né? De tarde eu tenho muita preguiça. Não sei você, mas eu tenho muita preguiça. Eu sempre senti um pouquinho de preguiça de estudar de tarde, assim. Mas qual é a vantagem, gente? Qual a vantagem de estudar de tarde? Porque você pode ter resolvido algumas coisas mais importantes durante o dia, né? As coisas mais importantes do dia durante a manhã. E aí, quando você for estudar de tarde, talvez você não sinta assim, mal consigo mesmo, né? Tipo assim, poxa, não que o inglês não seja importante, mas faz de conta que, por exemplo, se você trabalha, né? Você resolver as coisas do trabalho mais importante, você resolveu de manhã, assim você não fica pensando naquilo durante a sua aula. Então você também consegue estudar sabendo que você não está deixando de fazer uma coisa importante para estudar inglês. Não que inglês não seja tão importante também, mas é muito difícil a gente se concentrar em duas coisas importantes ao mesmo tempo, entendeu? Agora a lógica, por exemplo, o inglês também é importante, mas se você ficar pensando em outra coisa importante também, é difícil. Bom, aí eu posso pegar gancho também com estudar à noite. Por que eu posso pegar gancho? Porque à noite também você já resolveu tudo que você tinha que resolver, né? Aí você vai estudar. Sim, muitas pessoas optam também por estudar à noite por causa disso, né? Porque trabalham durante o dia, não tem como parar no meio do dia para estudar. E aí a noite seria a opção mais viável, né? Porque elas têm mais tempo, né? De estudar de noite. Também tem essa opção. Tomando um gole do chá. Uma coisa também, gente, que é legal estudar à noite, algumas pessoas também são mais noturnas, então elas são mais criativas, são mais falantes à noite também, então isso é bom também. Algumas pessoas gostam de conversar mais, gostam de falar mais, são mais criativas à noite, né? A criatividade também é interessante nessa questão de noite, por quê? Porque você passou o dia inteiro. Então, durante o dia, você acaba pensando em várias coisas. Provavelmente você teve algumas ideias durante o dia também. Então, isso é bom. Por isso que às vezes à noite a gente é mais criativo, né? Então, gente, independente de qual seja o horário que você escolheu para você estudar, né? Seja de manhã, seja de tarde ou seja de noite, né? É importante você se programar, né? E se adequar com a sua rotina, né? E também se adequar com o seu gosto, se adequar com até mesmo com o seu corpo também, né? Como eu falei pra você, tem as suas vantagens e desvantagens de praticar exercícios físicos, né? Eu não sou nenhuma especialista, apenas falei minha experiência que eu tive, mas no inglês também. No inglês também tem suas partes, assim, suas partes boas, né? Tem as partes, as vantagens e desvantagens também em estudar alguns períodos do dia também, certo? E se você tem algum período do dia que você mais gosta e tem um motivo assim muito válido, um motivo muito legal para isso, um motivo até mesmo diferente, ou mesmo qualquer que seja seu motivo, mas seja um motivo seu, deixa aí nos comentários que eu vou gostar bastante, vou gostar de ver a sua experiência também de estudar em algum período do dia, certo? Então é isso aí. See you guys, bye bye!